A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, né, professor Márcio? Chegamos na última lição desse trimestre. É verdade. Primeiro trimestre de 2022, onde estudamos esse tema maravilhoso, né? A supremacia das Escrituras, né? Que bênção foi esse trimestre, né, professor É Márcio? verdade. Lições aí edificantes para a nossa vida, né? Sim. Veja a perseverança, né? Da aula 1, hoje chegamos na aula 13, na lição 13. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Para nós fechar aí com chave de ouro, né? Podemos dizer assim. A lição 13, meus irmãos, tem como título a leitura da Bíblia e a educação cristã, né? Então nós vamos ver aí na prática, né, professor Márcio, a aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Tudo que nós aprendemos nesse trimestre aí, a respeito da Bíblia, a sua formação, a sua autenticidade, né? A sua autoridade, aqui na nossa vida prática. Como que nós vamos aplicar na prática aqui, através da leitura e através da educação cristã, né, professor? Todo o ensinamento aí de todas as aulas, passamos na aula passada aí sobre as cartas, né? O ensinamento que as cartas trazem, que toda a doutrina, toda a conduta que trazem as cartas, e chegamos agora então para pôr em prática tudo isso, né, professor? Com certeza. Sabemos que a Bíblia Sagrada, né, professor Márcio, é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida, né, como nós gostamos de dizer, né, é uma fonte inesgotável da voz de Deus, né. É verdade. Encontramos ali promessas, exortações, né, e palavra para a nossa edificação aqui na palavra de Deus. Basta ler a palavra, né, se dedicar à leitura da Bíblia. E nós aprendemos muito com a Bíblia Sagrada, né, professor Márcio? Sim. Só ressaltando que ela é, além de ser o manual, ela é o único manual. O único manual. É o manual. Não é o manual aí para a nossa vida, né? É verdade. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela é útil para o ensino. É verdade. Então são infinitas, né? As qualidades da palavra de Deus que nós podemos aplicar na nossa vida, né? Ela nos prepara para a boa obra, Sim. né? Ela nos molda aí de acordo com o caráter de Cristo. Verdade. E isso tudo está revelado na palavra de Gosto Deus. quando o professor Fabiano diz que a Bíblia confronta e conforta, né, professor? Exatamente, né? E Deus nos deu aí, professor Márcio, a Bíblia Sagrada com um propósito, né? Que é nos moldar, né? Que o homem fique aí parecido ou próximo, né? Ao caráter de Cristo. Sim. Essa que é a intenção do nosso Deus, para que nós possamos ficar mais parecidos com Cristo. Sendo parecidos com Cristo, Sim. Com certeza nós vamos alcançar a salvação. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, o caminho para a salvação, né, professor Márcio? É verdade. Os discípulos de Jesus, eles se admiravam de ver Jesus fazendo aqueles milagres. Aí Jesus falou para eles, olha, eu vou para o meu Pai, eu tenho que voltar, mas vocês vão fazer coisas maiores ainda. Exatamente. Crendo no meu nome, obedecendo a minha palavra, vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Olha que Jesus dizendo que vão fazer coisa maior do que ele fez. Ainda, com certeza. Mas tem um requisito aí, crer na palavra dele. Crer na palavra, aplicar a palavra, né? Exato. Quando Jesus disse lá, né? Sedes perfeitos como é o vosso Pai, né? Sim. É para nós estarmos aí aplicando o aprendizado da palavra na nossa vida. Exatamente. Tudo que nós aprendemos através da palavra, aplicamos na nossa vida e buscamos aí essa perfeição que Jesus estava falando lá para os discípulos, que serve para nós também, né? Exato. O texto áureo da nossa lição se encontra lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Sim. Instruções, né? Instruções de Paulo a Timóteo aqui, né? Veja a sequência. Começa com ler. Ler. Ou seja, se não ler a Bíblia, não tem o que ensinar, não tem o que exortar. É. Então tem que começar pela leitura, tem que ler a palavra de Deus, tem que amar a palavra de Deus, tem que criar o hábito de ler. E aí, a partir da leitura, com tudo que o professor Fabiano já falou aqui, nós vamos sendo moldados com o caráter de Cristo. E aí nós temos aqui, ó, exortar e ensinar. Exortar, professor Fabiano, essa palavra, ela pode tomar vários sentidos. Sim. E um deles é ajudar aquele que está caindo, que já está caído.
que está sofrendo. Incentivar. Essa incentivar, é buscar a pessoa, é dar a mão e trazer a pessoa lá de baixo para cima de novo. Verdade. Então Paulo diz, leia, exorte e ensine. E ensina, né? E ensinar aqui é a doutrina, né? Doutrina. A instrução da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. E também, né, professor Márcio, essa palavra persiste aqui, né? Persiste. Já no começo, né? É uma determinação para que haja uma preparação, né? Sim. E uma constante vigilância, uma diligência, melhor dizendo, pessoal que Timóteo tinha que ter, né? Então ele tinha que ter essa determinação na vida, tinha que cumprir essas determinações que Paulo estava passando para ele. É como se Paulo falasse, Timóteo, sem leitura não vai acontecer nada. Não tem Você vai ter que ler. Verdade. Tudo começa pela leitura. Pela leitura. Após a leitura, ele vai poder, então, ensinar os irmãos, né? Exato. Era a missão ali de Timóteo naquela localidade, ensinar sobre a verdade, sobre a sã doutrina, né? Sã doutrina. Tinha vários falsos mestres naquela época, né? Haviam várias doutrinas, Sim, né? Mas tinha certeza. uma que era sã. É. Então era essa que Paulo estava dizendo para Timóteo. E se nós trouxermos para os nossos dias, né, professor Márcio? Quantas falsas doutrinas tem nos nossos verdade. dias, né? Muitas. Assim como Paulo exortava lá Timóteo a ensinar aqueles crentes, né, a sã doutrina, a doutrina da palavra de Deus, para que eles não se desviassem, nos nossos dias não é diferente, Não, né? não. Existem muitos sim. falsos mestres, né? Falsas doutrinas, e infelizmente muitas pessoas caem nessa cilada. Sim. Muitas pessoas caem nesse engano. Por quê? Porque não estão fazendo a leitura da Bíblia. Não leem, né? Não leem a Bíblia, já pegam tudo pronto, já querem cortar caminho, pegar as coisas mais fáceis. Exatamente. E não vai buscar. Não se dedica ao estudo da palavra de Deus. Não. Já falamos aqui em outras aulas, nesse trimestre, que a Bíblia é a palavra de Deus e quando nós estamos lendo, nós temos o direito de pedir ao Espírito Santo que nos ilumine a mente. Espírito Santo, eu estou lendo, o Senhor me ajuda? E Ele vai ajudar. Vai ajudar. Se tiver um coração sincero. É de interesse dele ajudar a gente. Então, agora, sem ler, adivinhar, a Bíblia não é um livro de adivinhação, não é um livro de sorte, não é um livro de autoajuda, nada disso. Ela é a palavra de Deus. O professor Fabiano que já disse muito bem, às vezes ela nos repreende, às vezes ela nos elogia, Verdade. ela vai nos moldando. Ela nos confronta, né? Depois nos conforta, nos ajuda. Verdade. E o melhor lugar, professor Márcio, para nós poder estudar a palavra de Deus, onde nós podemos levantar a mão, tirar dúvida, com pessoas idôneas dentro da igreja, é na escola bíblica dominical. Sem dúvida, sem dúvida. A maior instituição de curso teológico do mundo é a escola bíblica dominical. É o local onde você vai poder fazer um estudo sistemático, né, da palavra de Deus, né? A lição aqui vai tratar bastante sobre isso daí, né? É verdade. Mas muitas pessoas caem no engano, como nós dissemos aqui no exemplo, né? Porque não vão à escola bíblica dominical. Exatamente. Não querem sentar para aprender. E é interessante que muitos querem levantar para ensinar. Verdade. Mas quem não senta para aprender não pode, não tem esse direito. Não está apto para se levantar para ensinar. Exatamente. Então, se você, irmão, está nos acompanhando aí onde você estiver, se você não foi ainda a uma escola bíblica dominical e tem vontade, tem desejo, busque uma escola bíblica dominical próximo de sua casa. Temos inúmeras igrejas, Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil inteiro. Sim. E em todas as igrejas tem a escola bíblica dominical. Procure o pastor, se informe a respeito do horário e comece a frequentar a escola bíblica dominical, que olha, o crescimento espiritual na sua vida vai ser grande, pode ter certeza, se dedicando ao estudo da palavra de Deus. Sim, Deus vai honrar. No nosso caso aqui em Curitiba, professor Fabiano, e mais específico aqui onde estamos, no bairro do Caiuá, no Vera Cruz, nós temos classe aqui desde da criança, né? Desde os 3 anos. Desde os 3 anos de idade até a idade adulta. Até o ancião, Exatamente. até a idade adulta. E muitas igrejas pelo Brasil têm. Temos material didático de qualidade e professores, como o professor já disse, professores idôneos, preparados teologicamente, espiritualmente, pedagogicamente. Exatamente. Professores que estudam, que se preparam para nos ensinar. E a sala de aula é o lugar onde o aluno pode perguntar, pode tirar dúvida, Exatamente. pode ouvir de outros alunos, enfim, é uma aula interativa que nós temos. Porque às vezes num culto de ensino, num culto da palavra, às vezes não tem uma oportunidade de levantar a mão e tirar dúvida e perguntar. Exatamente. Agora, na escola bíblica dominical, que é como o nome está, é uma escola, numa classe, você vai estar reunido com outros irmãos, você pode tirar dúvidas ali, é o melhor lugar realmente para aprender a palavra de Deus. A nossa verdade prática destaca que a leitura
E o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus, professor Márcio. É verdade. A leitura bíblica é algo aí que faz parte, né, da vida de qualquer pessoa que deseja criar e manter o caráter de Cristo, né, professor Sim, Márcio? sim. É a leitura bíblica, é o estudo bíblico que nos dá alicerce, dá base para seguir. Nós temos... Por que a gente passa por tanta situação, mas resiste, fica firme ali na presença de Deus? Por quê? Porque tem um fundamento, está firmado, as raízes estão lá, estão firmadas na palavra, na Bíblia. Primeira coisa de um crente, você percebe que ele é firme, professor Fabiano, que ele tem o conhecimento bíblico, é que quando está passando por uma luta, ele vai lembrar de uma coisa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então ele já sabe que vai ter aflição, ele não vai sair, ele não vai desistir. Isso é indício de uma pessoa que está firme na palavra. Exatamente. Nós não podemos ter a nossa vida espiritual, nossa vida cristã baseada em experiências místicas, experiência que alguém teve ou que a gente teve. Não, isso é muito bom para fortalecimento, mas a vida cristã tem que ser baseada aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aí é um alicerce firme. Exatamente. E quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós criamos aí um vínculo com Deus, né? Uma comunhão com Deus. Sim. Porque tem muita gente que, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus. Mas a maior revelação de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Rejeita a Bíblia, então não vai conhecer Deus nunca, né? Com certeza. E tem mais uma, professor Márcio. Quanto mais a gente lê a Bíblia, nós começarmos a ler a Bíblia todos os dias, mais sabedoria nós vamos ter também. Com certeza. Que é uma sabedoria que vai vir do alto. Não vai ser uma sabedoria terrena, uma sabedoria que vai vir do alto. Exato. E vai te ajudar aí você a administrar melhor a sua vida, né? Tem muitos conselhos práticos aqui na palavra de Deus que nos ajuda a viver melhor aqui onde nós estamos, né? Isso porque ela faz funcionar como um alimento diário, né? Sim, podemos dizer assim. Exatamente. Um alimento diário do cristão. Assim como o nosso corpo precisa do alimento para manter forte, nosso espírito também. Também, nossa alma, nosso espírito precisa de alimento. Exatamente. E o alimento é o quê? É a palavra. A palavra vai nos ensinar a orar, a jejuar, a consagrar, a ter comunhão. Tudo através da Bíblia. Eu confesso pro irmão Márcio aqui que se eu ficar o dia inteiro sem comer, irmão Márcio, meu estômago chega a doer. Com certeza. Meu corpo precisa de alimento, ele pede o alimento. Eu também, é a mesma coisa. E o nosso espírito é a mesma coisa. Se nós não nos alimentarmos diariamente da palavra, o Espírito Santo também sofre. Veja, professor Fabiano, que nós estamos vivendo um tempo de muito conformismo com as coisas. O crente está se acostumando e achando que é assim mesmo, é uma nova cultura, é uma nova ordem, é um novo não sei o quê. Mas isso é por falta de alimento espiritual, porque com a alma alimentada, com o espírito alimentado, a gente tem outra visão. Exatamente. Tem outra visão e sabe que isso... Estão aceitando tudo muito fácil, Muito fácil. E a gente sabe que isso está mostrando o fim, está mostrando que o Senhor Jesus está prestes a voltar a buscar a igreja, porque está se alimentando na palavra. Exatamente. Então não tem esse conformismo de achar, não, é assim mesmo, é desse jeito que tem que ser. Não. Pela palavra a gente sabe que Jesus está voltando e que para entrar no céu não é de qualquer jeito. Não é como politicamente correto. Não é. Não é desse jeito que vai entrar. Exatamente. Através da palavra de Deus. Quem estuda, quem lê a palavra de Deus, não é pego de surpresa aí, ó, com pandemias, não, com guerra, nada com disso. Isso, com roubalheira na política. Não, está tudo aqui na palavra de Deus. Ninguém é pego de surpresa. Nós sabemos que Jesus está às portas. E isso aí tem que acontecer para que Jesus venha buscar a sua igreja. E glória a Deus por isso, né? Posso? Pode, professor. Eu vi esses dias, e as pessoas estão nos ouvindo, os alunos também viram, evidente, passou em rede nacional. Tem um pastor aí que eu não lembro nem o nome, também não faço questão de lembrar. Mas ele oferece 1 trilhão, a pessoa tem que mandar um dinheiro para ele que vai receber 1 trilhão de reais, que Deus mostrou para ele. Ora, faça-me um favor, a pessoa que faz isso, sinceramente, olha... Acho que é pior do que o pastor. É pior. Que o pastor. Primeiro porque ele está a ganância, ele quer ganhar mais, né? Só tem o golpe porque tem quem cai no golpe. Exatamente. E depois, aonde que está escrito na Bíblia que isso foi Deus que ofereceu isso? E está cheio de pessoas caindo nesse golpe. Infelizmente. Por falta do quê? Conhecimento bíblico. Jesus disse, meu povo erra, o povo de Deus erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, exato. E a verdade é a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Os objetivos da lição de hoje é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo,
evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras e enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Que nós já comentamos aqui na nossa verdade prática, né? Dessa necessidade desse alimento diário para o Espírito, né? Que é a palavra de Deus. A nossa introdução diz assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema da fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. A educação cristã, professor Márcio, tem aí um objetivo, né? Sim. O objetivo é provocar aí o desenvolvimento dos cristãos, né? Buscar aí a maturidade cristã, né? Como nós conhecemos, né? Exato. E a educação cristã, nós chamamos de cristã, exatamente porque estudamos a Bíblia. Então há pontos que a educação secular, aquela que a gente recebe no colégio, na faculdade, que a gente tem, que é muito bom também, precisa para o nosso crescimento como ser humano, só que essa educação tem pontos que ela vai discordar da educação cristã, que só aprendemos na educação cristã. Por exemplo, a educação secular vai dizer que o ser humano nasce bom e que se torna mal com o decorrer do período e com o ambiente que ele vive. A Bíblia, que é a educação cristã, vai dizer que não, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pecado original, né? Todos nós nascemos sob a influência do pecado. Aquele lindo bebezinho que está no colo com um dia de vida já está sob a influência do pecado. Exatamente. Isso é a educação cristã que nos mostra. A secular vai dizer que não, vai dizer não, o homem nasce bom e ele se torna mal. É verdade. E sempre é bom lembrar, né, professor Márcio, que educar não é apenas transferir conhecimento, né? Não. Além disso, né, é exemplo de vida. Exato. O educador cristão, o professor de escola bíblica dominical, não basta você pegar a lição da escola bíblica dominical, chegar no domingo, fazer a explanação da aula, virar as costas e ir embora. Não, ele precisa ser exemplo para os seus alunos. Exato, ser exemplo. Porque o exemplo aí a gente sabe que move uma diferença muito grande em apenas aí transferir conhecimento. O exemplo é que vai arrastar. Com certeza. Porque ali a função do professor qual que é? É transmitir ali as informações, o conhecimento, dar exemplo justamente para que haja transformação na vida dos seus alunos. Se não houver transformação, ninguém aprendeu nada. Sim. Né? Ainda sobre isso, professor, Salmo 51, no versículo 5, o salmista Davi escreve assim: em iniquidade fui gerado, minha mãe me gerou em pecado. Ou seja, a mãe já estava na influência do pecado. Ele fala assim: nasci sob o pecado. Verdade. Então, a educação cristã que mostra isso. Que o ser humano ele só vai ser bom, ele só vai ser certo a partir do momento que ele aceitar Cristo e viver dentro das disciplinas do Evangelho. Verdade. E aqui já logo na introdução já falar a respeito da escola dominical, né? A escola bíblica dominical, que é a agência educadora no contexto da igreja, né? Aqui dentro do sistema, né, adotado pelas Assembleias de Deus, né, professor Márcio? A escola bíblica dominical, ela se posiciona aí como a única forma de levar aí a educação ao povo de Deus de forma sistemática, né? Sim. Nós pegamos aí trimestres ou até anos, né? Um ano inteiro que cada lição vai completando a outra. Começamos no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Uma lição vai completando a outra. Então esse estudo sistemático na escola bíblica dominical aí da palavra de Deus, né? Esse ano, professor Fabiano, vai completar 20 anos que eu sou aluno da escola dominical. Oh, que benção. 20 anos, aluno assíduo da escola dominical. Então é o que você falou, nós estamos sempre nesse sistemático. Exatamente. Sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. 20 anos que eu estou aqui aprendendo a palavra de Deus. Graças a Deus. O ponto 1 da nossa lição, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Subtópico 1, o currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus,
como a única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas, reproduzidas no material didático, servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Sem dúvida nenhuma, professor Márcio, o currículo aqui das lições da escola dominical é muito bem planejado, né? Sim, com certeza. Muito bem preparado aí por pessoas aí que são tementes a Deus. Sim. Tementes a Deus, formados. Exatamente. Tanto na vida secular como na vida cristã. Com certeza. E também aqui tem outro fato que chama a atenção, professor Fabiano, que é o mesmo material no Brasil inteiro. Exatamente. E até fora do Brasil, onde tem esse costume das igrejas de fora que tem escola dominical. Então, isso aqui é para manter exatamente a doutrina da Bíblia e da igreja. Visando aí, objetivando o ensino da palavra de Deus. Né? Exatamente. Tem o mesmo ensino aqui em Curitiba, em São Paulo, no Mato Grosso, enfim, no Brasil todo. E é um trabalho, como nós já falamos, é um trabalho árduo, né? Um trabalho ali de pessoas que se reuniram ali para organizar e planejar esse currículo. Então, quando a lição chega em nossas mãos, você pode saber que já passou na mão de várias pessoas ali que pesquisaram, que revisaram, que conferiram versículo bíblico e tudo. Sim. De vez em quando tem alguns errinhos, mas isso às vezes na hora da digitação, alguma coisa assim. Mas o currículo bem preparado. Onde está o ser humano, está o erro, exatamente, né, professor Fabiano? Não tem como... Né? Exatamente. Não tem como evitar tudo. Com certeza. Aí vamos chamar a atenção aqui de alguns professores. Tem professor que não dá a mínima importância da lição na sala de aula. Ele chega na sala de aula e quer colocar o seu ensinamento. Exatamente. Ele leu, mas ele quer passar o seu ensinamento. Não. Trabalhe a lição na vida do aluno, porque o aluno também vai ter uma lição na mão dele. Então, se você levar só ensinamentos extra lição, ele vai ficar olhando para a lição lá e não vai entender nada. Exatamente. Valorize esse material. Eu conversei uma vez num congresso que teve em Curitiba, de escola dominical, com um comentarista, pastor Lianai Cabral, e ele me disse que 6 meses antes de avisado, e ele já está 6 meses orando sobre o tema que foi. Já deram um tema para ele, olha, desenvolva uma lição sobre esse tema. Ele vai de 6 meses orar e se preparar para poder entregar a lição. Olha só, então não é feito às pressas, não é feito correndo. Claro que não. É feito com reverência a Deus, com respeito à sociedade, enfim. É um material de primeira qualidade, que tem que ser bem usado. Além de ser bem organizado e planejado, né? Esse currículo aqui das lições bíblicas da CPAD, ela é adaptado aí a várias idades e as necessidades dos alunos. Exato. Então, cada faixa etária tem ali um currículo certinho ali para a necessidade daquele aluno, né? São para a linguagem dele, né? As crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, jovens, né? Para o alcance da mente daquele aluno, está ali a lição também. Tudo muito bem planejado, muito bem organizado. Né? Então, esse é o currículo aí das lições da Escola Bíblica Dominical, né? Que tem como base a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso que é o mais importante, né? Porque não adianta nada ser organizado e planejado e não ter nada de Bíblia também, né? É verdade. Né? Porque tem muito pastor aí que está pregando por aí, professor Mário, que nem versículo bíblico cita. Não. Ficam comentando coisas ali. Não lê nem o texto mais, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Subtópico 2. A prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim aí de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestam o Novo Testamento e o crescimento espiritual. Tudo que envolve aí, professor Márcio, a parte aí do ensino na igreja, deve ter aí a Bíblia como fonte, né? Sim. Isso não tem nem o que falar, né? A Bíblia é a fonte primária em qualquer estudo dentro de uma igreja. Exatamente. E ainda assim, a Bíblia, com texto e contexto. Texto e contexto,
Porque Exatamente. se tirar a Bíblia do contexto também, tirar um texto fora, também está correndo o risco aí de trazer uma heresia e um ensinamento errado. Exatamente. Então ela tem que ter o texto e o contexto. É por isso que nós falamos desde a primeira aula aqui. A Bíblia tem que ser lida inteira, de Gênesis até Apocalipse. Exatamente. Tudo é palavra de Deus. Com certeza. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem, como o professor que já falou, já trazem o material que eles vão falar, não citam a Bíblia, não citam nada, só citam um versículo lá e vão trabalhar aquilo. Mas lá em Gênesis, lá em Êxodo, aquele versículo está falando outra coisa. Exatamente. Então ela precisa ter esse estudo completo da palavra, da Bíblia. Tem que ler completamente. Eu vou dizer aqui, professor, que o professor de escola dominical, tanto que já está há tempo, como que começou agora, pelo menos uma vez na vida ele tem que ler a Bíblia inteira. Verdade. Com certeza. Isso ele tem que fazer, para ele poder entender tudo que ele está ensinando. Exatamente. E quando a gente fala aqui a respeito de ensino na igreja, né, professor, mas dentro da igreja, não é apenas a escola bíblica dominical, né? Nós estamos falando tudo, são palestras, Sim. curso, até reuniões de obreiro. Também. Tem que ter como base a Bíblia, sabe? Não pode ficar trazendo pessoas de fora aí que são, né? Tem muita gente hoje que quer ensinar a Bíblia usando a psicologia. Exatamente. Nada contra a psicologia, muito bom, mas a psicologia tem o lugar dela. A teologia é outro lugar. Aqui nós temos na nossa igreja, às quarta-feiras, o culto de ensino, o culto que o pastor ensina. Então, o crente que vem para um culto desse, ele aprende. Nós estamos aprendendo aqui sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Isso é um aprendizado. Então, tem muitos... E outra coisa também, professor Fabiano, tem muitos problemas que acontecem nas igrejas que os pastores estão tratando como se fosse psicológico. Não é. É psicologia, e não é. Tem que tratar com a Bíblia, com a teologia. Exatamente. Então, você veja a importância do conhecimento bíblico. Com certeza. Aqui ainda fala a respeito aí das mudanças na vida dos alunos, né? Quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, né? Sim. O objetivo aí, então, nós já falamos, né, Temos que ver isso, né? O objetivo do educador cristão, né, professor Márcio, é ajudar aí na transformação da vida dos seus alunos, né? Através da palavra de Deus. Que a verdadeira transformação vem através da palavra de Deus. Da palavra o educador cristão tem essa importância na vida dos seus alunos, né? E ele tem que observar isso, né? Observar. Por isso que a gente sempre fala do exemplo, né? Você acompanhar o dia a dia do aluno, não apenas no domingo, durante o período da escola bíblica dominical. Não. Mas acompanhe a vida do seu aluno a semana toda, veja como é que estão as redes sociais dele. Sim. Hoje está fácil, né? Porque as pessoas põem tudo no status, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Acompanhe como é que está a vida dele, a vida social do seu aluno, né, professor Márcio? Mas aqui entra aquilo que o professor já falou. Tem que ter exemplo para isso. Tem exemplo. Não adianta nada você querer ensinar uma coisa e você fazer outra. Não, o aluno percebe isso. Ah, com certeza. E também não vai agradar a Deus, não adianta. Exatamente. Se os alunos não puderem identificar na vida do professor aqueles valores que ele está ensinando, como é que vai ficar? Exato. Professor Fabiano, professores, e nós dois recebemos essa graça de Deus, o professor é alguém que Deus chama, a professora é alguém que Deus chama, capacita para ensinar outro. Exato. É só. Então, qual é a diferença do aluno do professor? É que o professor aprende primeiro para passar para o aluno. Se preparou para passar para o aluno. Exatamente. E Deus dá a ele o dom do ensinamento, Exatamente. o dom da explicação. É isso. Mas a vida espiritual do professor e do aluno tem que ser igual. Exatamente. Nunca podemos esquecer, professor Márcio, que as nossas ações, elas falam muito mais alto do que a nossa voz. Com certeza, com certeza. Aí, às vezes, como nós já falamos aqui, se ensina uma coisa aí, estou falando para professores agora. Sim. Às vezes você ensina aí alguma coisa na escola dominical no domingo, né? Passa aquela lição ali para os seus alunos, mas durante a semana você faz totalmente errado. Totalmente ao contrário, melhor dizendo. E os alunos estão observando. Vai ensinar o aluno que mentir é pecado, mas mentiu até antes de chegar a entrar na sala de aula. Exatamente. Vai falar para o aluno que você tem que ser honesto em tudo. Aí chega no banco e fura a fila do banco. Tá aí. Vai cobrar do aluno pontualidade, mas chega atrasado, não se prepara. Tem aquele professor Fabiano, tem aquela pessoa que veio, que não tem a responsabilidade, ele não entendeu o que é ser um professor, que ele vai abrir a lição sábado à noite. É verdade. Para domingo de manhã ele quer chegar e quer fazer ainda. Isso quando não abre no domingo de manhã, né, professor? Isso quando não traz a lição errada, né? Que já aconteceu, nós já vimos isso acontecer. Então tem que ter responsabilidade. Tiago diz na sua carta,
muitos de vós não queiram ser mestres. Por que ele está dando essa advertência? Ele diz assim, porque vai ser cobrado de nós, os mestres, diferente. Vai ser diferenciado o julgamento do mestre e do aluno. Verdade. Interessante a respeito da pontualidade, né, do horário, né? Infelizmente acontece muito, né, do aluno chegar antes do professor na sala. O aluno chega, prepara a sala, tá ali, e o professor chega 5, 10, 15 minutos atrasado. Aí vai querer dar aquela aula correndo, aí quando chega no horário de acabar e quer dar mais lição, se atrasa. Então nós temos que, quem é professor de escola dominical tem que ser pontual. A pontualidade já é, cumprir o horário já é uma Adora a Deus isso também. Exatamente. Isso é adoração a Deus. Começar no horário e terminar no horário. Principalmente. Não vem aquela desculpa que o Espírito Santo mandou ir mais meia hora. É mentira tua. O Espírito Santo falou para você ir no tempo que o superintendente mandou você. Ele falou para você, é 50 minutos, é ali que Deus vai operar. Com certeza. Que tem pessoas que chegam atrasadas e querem jogar a culpa em cima do Espírito Santo. Não, né? Não, o Espírito Santo lá começou a mover na sala. Não vem com essa conversa. Para cima de nós aqui não. Aqui não cola. Verdade. Subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observada pelos cristãos. E isso é fundamental, né, professor? Exato. É observar aí esses padrões éticos e morais, né? Coisas aí que, infelizmente, aí muita gente não observa, né? Deixa passar batido, podemos dizer assim. É o que nós estamos falando, né? Pois é. Ele faz segundo a visão dele. Faz do jeito que quer, né? A Bíblia tem os seus princípios, né? Tudo que nós precisamos saber, né? Que necessitamos fazer para agradar a Deus, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, né? E princípio não muda. Não. Princípio é princípio. A cultura mudou em muitos casos. Aí, muitas vezes acompanha-se a cultura, mas o princípio de Deus permanece lá. Ele não mudou. Com certeza. E aqui no subtópico, né, fala a respeito da relativização da palavra de Deus, né? Infelizmente, tem muitas pessoas, né, professor Márcio, que estão aí relativando, né, os referenciais bíblicos. Sim. Era para aquele período, não é para esse período. Antes era pecado, agora não é pecado. Era só para o povo de Israel, não é para nós que vivemos no Novo Testamento. Isso era da lei. Isso não é para graça, agora é outro tempo. Ou a verdade, para você pode ser verdade, mas para mim não é. Né? Você quer ver um princípio bíblico que não mudou, professor Fabiano? Não mudou, não vai mudar. Deus criou macho e fêmea. Exatamente. A Bíblia diz homem e mulher. Não vai mudar. Isso é um princípio bíblico. A cultura está mudando esse princípio. Mas esse princípio já, né, professor? Exatamente. Mas o princípio não mudou e não vai mudar. Ele é eterno. Exatamente. Para onde que vai essas pessoas? Infelizmente, a Bíblia está escrita se não voltarem, se não se arrependerem, vão para o inferno. Mas já estudamos aqui a respeito da autoridade da Bíblia, né? Exato. Uma lição, nós estudamos sobre a autoridade. Estudamos também que nós vamos ser julgados pela palavra. Pela palavra, mesmo que você não acredite, né? Nem que não acredite, mesmo que não acredite, mas a palavra vai dizer, aqui estava escrito isso, e você fez isso. Exatamente. Porém, nós como servos de Cristo, né, professor Márcio, nós precisamos entender que a palavra de Deus é imutável. Exato. Ela não muda, no sentido aí de alguém aí querer que ela adapte à sua cultura, ao seu modo de viver. A palavra de Deus não vai se adaptar a você. Não. Você jamais. Que tem que se adaptar à palavra de Deus. Exatamente. Não é a palavra de Deus que tem que ser mudada, é você que tem que ser mudado. E nós somos, como eu falei, somos servos de que nós estamos estudando para isso, para ensinar o que é certo, para mostrar para você o caminho aqui através da palavra de Deus. Só que muitas pessoas fecham os olhos para esse ensinamento, né? Outra coisa, professor Fabiano, nós aprendemos nesse trimestre também que a Bíblia não pode ser interpretada com critérios humanos. Ela tem que ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então não podemos usar critérios, trazer critérios humanos
como falamos aqui. É. Ah, mas isso aqui era para aquele tempo, agora não é mais. As Não. interpretações. Né? Aí é critério humano, não dá certo. É verdade, com certeza. A cultura do reino de Deus, professor Márcio, sempre será a mesma. Sim, Não certamente. vai mudar a cultura do reino de Deus. Não vai. Pois em Deus não há nenhum tipo de mudança. Nem sombra, diz a Bíblia, Nem nem sombra de sombra. variação. Exatamente. Então, o princípio que ele estabeleceu não vai mudar, vai Não. ficar aquele lá e pronto. Exatamente. E nós temos que se adequar a ele, ao princípio. Não adianta nós querer mudar o princípio, querer trazer coisas diferentes ao princípio, que não vai adiantar nada. O que vai prevalecer é o que foi falado por Deus. Exatamente. Em Deus não há nenhum tipo de mudança. Até aqui na carta de Tiago, né? Sim? No capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, como o professor Márcio acabou de citar. Então não tem, a palavra de Deus não vai mudar para satisfazer A ou para satisfazer B. Ah, vamos mudar aqui porque nós precisamos desse irmão aqui na igreja. Não. Não vai. Não vai ser assim que vai funcionar a coisa. Não vai. Paulo escreve em Romanos capítulo 11, no versículo 33, lá, aquele hino que Deus inspirou ele a escrever, ele diz, ó profundidade das riquezas da glória de Deus. Sim. Ele fala assim, quem ensinou Deus? Quem foi o seu conselheiro? Não tem. Não tem. Então é por isso que tem que ser julgada pela Bíblia. O Deus julgando o próprio Deus. Nós não temos autorização nenhuma de buscar critério, como nós já falamos aqui. Ah, mas isso aqui era no tempo da lei, isso aqui era para o tempo da Idade Média. Não. Princípio não se negocia. Verdade. Nós estamos vivendo essa sociedade hoje aí, tá toda por causa de princípios que foram ignorados, princípios que foram deixados do lado. E aí então, nós estamos vendo hoje famílias desajustadas. Verdade. Por causa do princípio. Qual é o princípio bíblico de Deus? O princípio é o homem mantenedor da casa, o homem buscar o sustento, o homem buscar a segurança e a mulher cuidar da casa e dos filhos. Aí muita gente vai dizer, mas isso é machismo, isso é isso, aquilo. Não, isso é princípio. Aí esse princípio foi conturbado. Tudo bem, eu entendo, veio a situação, a dificuldade, veio tudo isso. Mas o princípio permanece lá. Exato. O princípio é Não o mesmo. mudou, É por isso que a sociedade está desse jeito, porque o princípio... Então o que teria que fazer? Voltar para o princípio. Exato. Com certeza. Como o professor Márcio falou, o princípio não é para ser negociado. Não. O princípio é para ser obedecido. E quem obedece recebe a bênção de Deus. Então vamos obedecer, né? Verdade. Vamos obedecer e andar conforme a palavra de Deus. Que o inimigo está aí, ó, querendo destruir a igreja de Cristo de qualquer forma. E uma das armadilhas que ele tem usado é justamente esse pensamento errado jogando na cabeça das pessoas de relativizar aí a palavra de Deus. E negligenciar os princípios divinos. Exatamente. Ele fez isso com Cristo. Sim. Os 40 dias lá no deserto, quando tentou. E Cristo pagou ali com a palavra de Deus. Uma palavra. Ele queria distorcer a palavra de Deus, dando um outro entendimento. Se ele tentou Cristo, não vai tentar nós, pobres miseráveis, miseráveis? Jesus não entrevistou ele nada, só falou a Bíblia para ele. Ele falou, está escrito isso aqui, está escrito isso aqui. Ele foi embora. Quer que te explique melhor? A palavra afugenta, viu? A palavra faz o inimigo sair. Jesus nem perguntou, quer que te explique melhor? Quer que fale outra linguagem para você? Só falou, está escrito melhor? assim. E acabou, né? Ponto 2 da lição. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Subtópico 1, conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, o que a educação cristã, professor Márcio, transmite para os alunos, né? É aí o conhecimento de Deus através da explanação das Sagradas Escrituras. Exato. É isso que a educação cristã fala. Nós já comentamos aqui na sala. A base é a Bíblia Sagrada. A educação secular se opõe a isso. Né? Exatamente. Por exemplo, a educação secular, aquela que a gente aprende lá no colégio, ela
não leva em conta a religiosidade humana. Verdade. Mas a educação cristã, a Bíblia ensina que Deus, quando nos fez, Ele soprou a vida em Adão, Ele soprou também a fé, Ele soprou também a religiosidade no homem. O ser humano precisa de um Deus. Por que tem tanta criação de tantos deuses? Porque o ser humano está buscando. Necessita. Infelizmente, ele não quer o Deus verdadeiro, ele foge do Deus verdadeiro, mas ele precisa de um copo disso aqui para ser o Deus dele. Preencher um vazio. Porque, exatamente, porque isso já está dentro dele, quando Deus criou. E isso a educação secular diz que não tem, diz que o ser humano escolhe o caminho que ele quer. Não, a Bíblia diz que ele nasceu já com a religiosidade. Ele nasceu para adorar a Deus. Infelizmente, o pecado tirou, desvirtuou, né? Desvirtuou ele dessa missão. Mas ele tem sim, todo ser humano tem uma necessidade aqui dentro que só Deus preenche. Só Deus. Nada mais no mundo preenche. Exatamente. E muitas pessoas procuram preencher esse vazio, né? E não sabem como fazer, né? Ficam perdidas pelo mundo. Né? Criando deuses. Procuram ajudas e autoajudas e pagam psicólogos, psiquiatras, tentando preencher esse vazio. E é tão fácil preencher, professor Márcio. Está aqui, ó. Só reconhecer. Entregar a sua vida para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer morada em sua vida. Que esse vazio que está aí dentro de você vai ser preenchido. Com certeza. As dificuldades vão vir. As diversidades da vida vai vir, porque é para todos. Sim. Mas aquela paz, né? Que você não encontrava lá atrás. Agora você vai ter que a paz de Cristo, né? Não a paz que o mundo oferece, mas aquela paz que só Cristo tem. João 14, 27, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá? É a trégua da guerra. Está bem empregado, tem saúde, está tudo bem na vida, no casamento, na vida, tem paz. Deu problema em qualquer uma dessas coisas, não tem paz mais. A paz de Cristo, professor Fabiano, é diferente. Ela sobressai em meio à aflição. Exatamente. Quando nós estamos aflitos, aí a paz vem mais ainda. Ela levanta mais ainda para nos proteger e para nos dar esperança. Exatamente. E é a educação cristã que nos ensina isso. Que nos ensina isso, exato. Através da explanação da palavra de Deus, que abre os caminhos para nós poder aprender. Né? E o instrumento da educação cristã é o professor, né? Exato. E a função aí do professor que está à frente da educação cristã é justamente conduzir e preparar os alunos para esse aprendizado, né? Para que tenham a vida que agrade a Deus, que sejam obedientes a Deus, que possam receber aí bênçãos de Deus e que não cause escândalo na sociedade. É verdade. Principalmente, né? Que tem acontecido muito com os nossos jovens e adolescentes, esses escândalos na sociedade, né? Já comentamos aqui através das redes sociais, que é um instrumento aí que o inimigo está usando aí para fazer um racha, até dentro da igreja de Cristo, infelizmente. É verdade. Então temos que vigiar, né, professor? Jesus falou que é míster, ou seja, é necessário que venha o escândalo, mas que não seja por mim e por você. Vamos vigiar, vamos guardar. Exatamente. Subtópico 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenância proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo e pastor Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre. Aí o ensino completo, né, professor? Exatamente. Respeitando e obedecendo ali ao ID de Jesus, a grande comissão. Esse é o papel da escola dominical, né? Exatamente. E aqui nós temos a sala do discipulado. Exatamente. Aceitou a Jesus, nós já encaminhamos para lá, acompanhamos. Por quê? Porque vai começar uma vida nova, então tem que entender os parâmetros dessa vida nova. Exatamente. Com Cristo. Não dá para deixar, é isso que está escrito aqui, né? Desenvolver a espiritualidade, exatamente, o caráter dessa pessoa. E esse, quem é o papel de quem? Terreno aqui? Do professor, da professora. Na frente da educação. O Espírito Santo está junto, mas sou eu, professor, que vou ter que passar esse conhecimento. Exatamente. E para isso eu tenho que saber. O professor Fabiano, na lição passada, falou das cartas, né? E olha que eu acho impossível um professor, uma professora, ou quem está começando, ler uma orientação de Paulo em Romanos 12, versículo 7 e continuar com do mesmo jeito. O que Paulo diz lá? Paulo diz, se é ensinar,
que haja dedicação ao ensino. Então veja, eu acho impossível uma pessoa que lê isso e ficar do mesmo jeito. Ele tem que entender, aqui diz que eu tenho que ter dedicação. Dedicação fala de tempo, fala de tudo, né? Exatamente. Eu falei com um professor essa semana e disse para ele que a aula do professor, nossa aula tem que ser preparada na solidão. Verdade. É nós, a Bíblia, na solidão aqui, sem ninguém, nós, a Bíblia e o Espírito Santo ensinando. Com certeza. E a respeito ainda, né? Não dá para aprender olhando o WhatsApp. Não tem como. Ficar compartilhando mensagem no meio da Perdão, aula, não tem como, não. Então, professor Márcio, fala aqui a respeito de salvação de almas, né? E todo o esforço da igreja, todos os esforços da igreja devem estar aí concentrados nessas duas fontes, né? Que é buscar ali as pessoas que estão perdidas lá no mundo, né? Evangelizar aí os povos que ainda não foram alcançados, né? E depois que alcançar, cuidar desses convertidos aqui. Cuidar. Essa é a missão da igreja, né? É para isso que a igreja está na Terra. Exatamente. A igreja faz trabalho social, a igreja tem hospital, a igreja tem escola. Tudo isso é bom, mas Jesus falou, ide, pregar o evangelho e ensinar as pessoas. Exatamente. Então a missão da igreja é essa aqui mesmo. O professor falou muito bem. Né? Crescer na graça. Trazer, né? E aí desenvolver essa pessoa, fazer essa pessoa crescer no evangelho. Exatamente. E na escola dominical, né? Sim. Uma lição que está falando, né? Esse objetivo, professor Márcio, só será alcançado, esse apacentar as ovelhas, esse cuidar no convertido, só será alcançado se o professor da escola bíblica dominical, ele se esforçar na sua preparação, né? Exato. No seu devocional ali semanal para a preparação da aula, né? Tem que ter ali aquela preparação intelectual, né? Tem que ter. É buscar ali no ensino, nos comentários bíblicos, o melhor para a lição. Mas também na preparação espiritual. Tem que ter, verdade. Vamos jejuar pelos alunos. Sim. Vamos orar mais pelos alunos, né? Para que Deus nos dê uma boa aula. Exatamente. Para que aquilo que eu estudei venha à minha boca, que as palavras venham na mente, vão para a boca e saiam direto para o coração, para a mente do aluno. Com certeza. Isso aí, onde nós buscamos isso? No nosso preparo espiritual, Exatamente, na nossa vida espiritual, na nossa oração, no nosso dia a dia com Deus. É nós que vamos lá buscar. Senhor, nós vamos lá mostrar, Senhor, nós precisamos do Senhor. Exatamente. Eu estudei, eu li, eu tenho curso, eu tenho tudo que o Senhor já me deu, mas agora eu preciso de uma direção na sala de aula. Que essas palavras que eu vou falar, elas tenham direção, elas encontram um lugar, lá na necessidade do aluno, lá onde ele precisa. Exatamente. Tenho certeza, professor Márcio, se o professor durante a semana buscar essa preparação intelectual e essa preparação espiritual para ministrá-la domingo, tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar em cada sala de aula. Também. Isso eu tenho certeza, também professor. Tenho total certeza. Com certeza. Subtópico 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Aqui vem a capacitação dos alunos, né? Exato. Nessa aplicação, né? O professor ensina, passa ali a lição, né? Aplica a lição nos alunos, mas é através aqui da iluminação do Espírito Santo, como a lição está bem destacada aqui, que o aluno vai receber, né, todas essas informações e adquirir o conhecimento, né, professor? Exato. E é interessante aqui, professor Fabiano, nós aprendemos também nesse trimestre que a Bíblia já foi inspirada, já foi revelada. Não tem mais ninguém inspirado para escrever a Bíblia e também não tem mais nada revelado para as Escrituras. Está tudo aqui. Agora, o que nós temos é a iluminação do Espírito Santo, que está aqui na lição. Nós vamos nos preparar intelectualmente, mas também vamos precisar da iluminação, porque ele vai jogar a luz no texto e vai abrir a nossa mente, nós vamos entender aquilo. Verdade. O professor leu, eu li, mas o Espírito Santo vai iluminar e nós vamos compreender de uma maneira que o aluno não compreendeu. É aí que está o ensino. É a diferença, né? E quanto aqui a hermenêutica, professor, sem hermenêutica, sem a exegese, o professor que não quer fazer isso, ele corre o risco de se tornar um
juiz do texto bíblico. Verdade. E não servo da Bíblia. E nós temos que ser servo e não juiz. Juiz é Deus. Então, sem essa busca, esse preparo, só lendo um texto aqui, e já ele se torna juiz, ele acha, não, aqui tá bom, vou falar isso aqui, pronto. Mas e o outro texto lá, o que estava dizendo? Verdade. Então, não sejamos juiz, sejamos servo. Com certeza. Interessante, professor Márcio, que essa capacitação dos alunos aqui, né, nós estamos falando, ela só vem através da leitura da Bíblia. Da leitura da Bíblia. Então, para que os alunos aí, então, leiam a Bíblia diariamente, durante a semana, não apenas na escola dominical, mas durante a semana toda, eles precisam de um incentivo. Sim. Um incentivo do professor. Manda lá uma mensagem no WhatsApp, lá uma leitura bíblica, um versículo bíblico, um devocional diário, para incentivar esses alunos para a leitura. Exato. Sabemos que é difícil ler a Bíblia. Não é fácil entender a Bíblia. Mas se você incentivar os seus alunos a ler mais a Bíblia diariamente durante a semana, essa capacitação aqui vai vir de um modo mais fácil. Pode ter certeza disso, né? Então, se não houver esse incentivo, dificilmente os alunos ali, eles vão assumir essa responsabilidade da leitura diária da Bíblia. Infelizmente. Então, que possamos aí ter mais esse incentivo. Ainda falando na valorização da revista, da escola dominical, o professor tem que ler, ele tem uma leitura de classe ali, a leitura em classe, toda a revista tem. Então tem professor que chega na sala, ele não vê o textual, ele não vê nada, ele já vai direto para a lição. Faz um preparo, o aluno vai ler. Talvez é a única hora que ele está lendo um versículo, é aquela ali na semana inteira. Exatamente. Faz ele ler, pede para ele ler, ajuda. Toda a lição ela está baseada na leitura em classe. Então isso é importante. O professor já leu durante a semana, já estudou e agora ele vai trazer isso para a sala de aula. Exatamente. Como é importante, né, professor, como você destacou, essa leitura bíblica em classe, para você saber a passagem, para você saber o texto e o contexto daquela passagem, se aprofundar, porque daí a lição vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Sim, exatamente. Ponto 3 da lição, é preciso ler a Bíblia diariamente. Subtópico 1, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Nós já falamos aqui, né, professor Márcio? Dessa leitura diária, desse devocional diário que todo crente tem que ter. E como o professor Márcio já destacou, o professor de escola dominical tem que, pelo menos uma vez, ter lido toda a Bíblia. Sim, com certeza. Não apenas esse devocional, tem que ter essa preparação também. É verdade. Por pelo menos 2 motivos aí. Primeiro, um científico e um espiritual. Primeiro, professor Fabiano, nosso cérebro é fotográfico. Então, tudo que nós lemos, ele vai gravar. E o outro é espiritual. Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar as minhas palavras e não adivinhar. Então, se está na minha mente, meu cérebro vai puxar e o Espírito Santo vai dizer, está aqui. Agora, se você não leu, vai ter o que lá? Vai estar vazio, né, o disco. Professor Fabiano, aqui interessante eu lembrei de uma historinha, que um aluno chegou para o pastor e perguntou, um crente chegou e pastor, o que é mais importante na vida do crente, a oração ou a leitura bíblica? E o pastor sabiamente disse para ele, qual asa é mais importante para um pássaro, a direita ou a esquerda? E o aluno falou, certamente as duas. Eu falei, então, para a tua vida também, é a oração e a leitura bíblica. Exatamente. Então temos que ter disciplina, então, né? Sim. Disciplina para que nós possamos aí cumprir todas as etapas necessárias aí para o crescimento espiritual, né? É verdade. E como a lição destaca, que é a oração, leitura bíblica e jejum. Sim. Não pode deixar nenhum desses 3 de lado, tem que cumprir os 3. Subtópico 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar
a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a forma aqui mais indicada, professor Márcio, para ensinar alguém é através do exemplo. Exato. Nós já falamos Exatamente. aqui na aula de hoje. Né? Todo aquele que se dispõe a ensinar aí a Bíblia Sagrada, preciso fazê-lo também com a sua vida. Também. Mostrando ali que você está dentro dos regulamentos de Deus, né, professor Márcio? Ali quando falo que Paulo repreende, porque tem a leitura bíblica, ela tem que achar lugar na nossa vida. É isso, né, que você está falando, é o exemplo. Eu tenho que ler e praticar, porque senão você é apenas um leitor. Então Paulo está dizendo, vocês já tinham idade, vocês leram tanto, mas não aprenderam nada, porque não colocaram nada em prática. Ou então quiseram colocar, o que nós já falamos aqui, né, os seus critérios na frente da Bíblia. Não, é assim, não, eu vou fazer, mas é desse jeito. E Jesus está dizendo, não, é desse jeito que tem que ser feito. Exatamente. Então é preciso amadurecer. Exatamente. O professor citou aqui ainda há pouco sobre a perfeição, né? Jesus disse para ser perfeito como o nosso Pai que está no céu é. O que ele está dizendo ali? Sejam maduros, cresçam, é crescimento. Professor Fabiano, tem crente que não cresce espiritualmente. Ele não amadurece, por quê? Porque ele não dá espaço para a palavra trabalhar na vida dele. Verdade. Então a Bíblia precisa trabalhar. A Bíblia é um livro vivo. Ela está nos indicando ali, mas nós precisamos mudar. Já dei o exemplo aqui em outras aulas do espelho, né? Uhum. O espelho mostra que a gravata está torta, mas se eu não arrumar, ela vai continuar torta. Então a Bíblia é a mesma coisa. Ela diz, faça isso. Nós temos que fazer. Aí nós crescemos. E vamos amadurecendo. E praticar, né? Exatamente. Praticar aí para vir o aprendizado, né? Se o professor for exemplo para os seus alunos, né? Sim. Com certeza os alunos também vão aprender aí através desse exemplo. Subtópico 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal, né? Que fala a respeito do devocional, professor Márcio. E quando nós falamos em devocional, infelizmente, né, pouco se fala sobre o devocional em nossas igrejas, né? A respeito aí dessa importância do momento devocional diário. É verdade, né? verdade. Se fala pouco, né? As pessoas até buscam, algumas pessoas falam, mas a importância que tem isso na nossa vida diária, né? Nós temos uma comunhão com Deus cada vez maior e é preciso ter esse devocional diário, né, professor? Sim. Professor Fabiano, eu vou usar aqui eu ouvi um professor falar uma vez e gostei dessa comparação. Ele disse que quando a vaca sai para comer capim, ela não sai dizendo assim, eu vou ter que produzir leite, senão meu patrão vai me mandar para o açougue. Não. Ela vai lá e come, enche bem o estômago e volta. Então, veja, isso aqui, vamos trazer isso para a nossa vida. Quando nós não temos que ler a Bíblia só para estudar, para ensinar. Nós temos que nos alimentar. Exatamente. Não se preocupe se você entendeu, não está entendendo, vai se alimentando. É o devocional, vai buscando conhecimento. Deus vai mostrando. Revelado já está, Ele vai iluminando para você. Então você não está preocupado com o outro. Preocupe-se com você primeiro. A nossa leitura de classe aqui tem um versículo da carta de Timóteo que Paulo diz assim para Timóteo. Timóteo, cuida da tua vida primeiro, para depois cuidar da vida do teu aluno. Porque às vezes você vai começar a ensinar o aluno, mas você não tem. Olha lá, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro você. Está falando do devocional. É o devocional. Então, não se preocupe que você tem que aprender para ensinar o outro. Não, isso vai vir automático. Primeiro vai lá e se alimente. Bastante alimento para você. Exatamente. Que é o que vai te sustentar em pé. Exatamente. Acho que o ideal, professor Márcio,
seríamos nós separarmos aí um tempo para a leitura sequencial da Bíblia, Sim. nós já falamos aqui, e também um tempo para um estudo sistemático da Bíblia. Exato. Esses dois tempos. Aí, ó, o devocional vai ser muito mais rico, né? Você vai ter uma comunhão muito maior com Deus e muito mais preparado, mais alimentado aí, né? Mais Que nem alimentado. essa vaca aí foi lá Exato. não comeu cadinho. Primeiro ela vai comer, para depois pensar em Exatamente. outra coisa. Então essa é a importância desse devocional. Mas aí da vem, leitura. aí vem a chave de tudo. Qual que é? Leitura. Tem que ler. Falamos aqui de disciplina, né? Tem que Sim. ter essa disciplina ali. Você, Tem que ler. Você colocou ali, tem que colocar em prática É. né? Essa leitura. Ainda, professor Fabiano, Jesus, quando esteve aqui na Terra, no seu ministério terreno de 3 anos e meio, ele ensinava, pregava e curava. E o ensino era o que mais ocupava o seu tempo ativo. Exatamente. Onde ele ensinava, né? Ensinava. Em todas as oportunidades, Jesus ensinava. É E verdade. por isso que é o nosso exemplo de vida, né? É, exatamente. A nossa conclusão diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. E o comentarista adiciona: aleluia. Aleluia. Que benção, né? Professor Fabiano, um crente bem alicerçado na Bíblia Sagrada, ele é uma pessoa fácil de liderar ele se deixa liderar, mas é difícil de manipular ele. Ele é fácil de ser governado, mas é impossível de escravizar esse crente. Glórias a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. E até o próximo trimestre, se Deus assim permitir. Amém, amém.